No capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler a partir do versículo 1. Falamos nesse momento de aliança palestiniana. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás. E te fará bem e te multiplicará, pois, do que é a teus pais, mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de toda a tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém. Nós temos aqui um ingrediente novo que vem como coroa para a aliança palestiniana. Na primeira aliança, a aliança edênica, não tem para que falarmos disso, porque a aliança edênica é uma aliança em que Deus entrega tudo como um pai entrega ao filho quando nasce. E a única proibição era só essa, de não comer de uma árvore quando ele tinha todas as árvores. A segunda aliança, que é a aliança adâmica, já é uma aliança feita quando o homem estava no pecado, porque a edênica o homem não tinha pecado ainda. Então chama-se aliança feita na inocência, na pureza. Mas agora a segunda aliança, a aliança adâmica, o homem então já recebe só a consequência da desobediência, é a marca, é maldição. É afastamento, é perda, é queda. Então, agora, vem na aliança adâmica o grande ingrediente, o grito máximo do amor, da graça de Deus até então. Porque Deus ali, no meio de tudo, ele promete o Messias. Ele promete que, apesar de tudo o que fizemos, de todo o pecado, ele a si mesmo derramaria o seu próprio filho para nos trazer de volta para ele. Esse é o grande ingrediente da aliança adâmica. Mas então vem a aliança noética, que é feita depois do dilúvio,
onde Deus começa a falar com sinais. E esse sinal do arco-íris, Deus diz, é para eu me lembrar. Mas acontece uma coisa, é uma aliança que Deus faz com Ele mesmo. Ele faz, quero dizer, com toda a terra, com todos os seres viventes, mas o homem não tem que entrar com nada, o homem só tem que receber. E entra então a linguagem dos sinais de aliança, e o sinal, nesse caso, é o arco-íris. Aí vem a aliança abrâmica, aí Deus entra pesado, fazendo aliança com o homem, trazendo o sinal de aliança, que primeiro estava nas nuvens, agora ele vem para o corpo do homem, é a circuncisão. Entra também um fato novo, o cerimonial da aliança, que Deus então caminha entre partes, Deus sela a sua palavra, a sua aliança, o seu juramento com o homem, caminhando entre partes de animais, mostrando que a sua palavra é regada com o sangue de animais. Entra esse cerimonial. Depois vimos hoje de manhã a aliança mosaica, aonde existe o casamento de Deus com a nação Israel. O que significa aliança é casamento, é pacto mútuo, é juramento de ambas as partes. E aí nós vemos que Deus traz leis, que Deus traz mandamentos para o povo. E nós então partimos agora para a aliança palestiniana. Não ouvimos falar muito de aliança palestiniana. Acabamos de ler aqui que depois de Deus falar de todas as bênçãos e maldições que são tão cantadas pelas pessoas no capítulo 28, não é? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, ser bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Então é bendito, 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 bendito. Mas se desobedeceres, maldito serás no campo, maldito serás na tua casa, vem maldito, maldito, maldito. E assim ele vai escrevendo. Quando chega no capítulo 30, então, entra a grande aliança palestiniana, e o ingrediente dessa aliança é o arrependimento. Então, entra o ingrediente arrependimento. Eu gostaria de me demorar um pouco neste ingrediente, porque o arrependimento, tão necessário para o relacionamento do homem com Deus, hoje é totalmente esquecido nas nossas pregações. A graça de Deus cantamos à vontade. É mesmo quando chega em Romanos, capítulo 6 fala do homem pecador, capítulo 7 do crente carnal, capítulo 8 do crente espiritual. Todo mundo só quer ler o capítulo 8, porque todo mundo é espiritual. E só se vê crente carnal por aí. Só se vê, não, muito se vê, desculpem. O capítulo 6 ninguém quer saber, porque ninguém quer ter a consciência do pecado. Vamos ver arrependimento, novo nascimento e santificação. São 3 assuntos esquecidos, 3 assuntos que eu prego e alguns mais responsáveis pela pregação estão pregando, mas é esquecido e principalmente é rejeitado. Eu digo que é rejeitado em alguns púlpitos. Por quê? Porque não atrai crentes para a igreja. Porque não enche os bancos da igreja. Em outras palavras, porque não dá ibope. Mas são necessários. Olhe, aqui Deus dizendo: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pôs diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. E
tornares ao Senhor teu Deus, começa uma condicional. Te arrependeres. Esse sim, essa condicional que vem a alegria do Senhor em congregar todos, derramando as suas bênçãos. Você vê o desejo que Deus tem de nos ter todos debaixo do seu poder, debaixo dos seus olhos, como um pai se alegra em ver todos os seus filhos reunidos dentro da sua casa. Assim nós vemos, quando você olha João Batista começou o seu ministério, aparece João Batista no deserto dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista começa pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Em seguida de João Batista ter falado de arrependimento, a Bíblia diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Você vê, João Batista começa o ministério dizendo: arrependei-vos. Vem agora Jesus, vai para Galileia e começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos. No dia de Pentecostes, quando Pedro faz o discurso, o povo faz o apelo. Não é Pedro que faz apelo, é o povo. E agora, que faremos? E Pedro dá a solução: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então aqui nós temos João Batista falando arrependimento, Jesus falando arrependimento, Pedro agora no poder do Espírito Santo, no seu primeiro grande sermão, dizendo: arrependei-vos. Vamos caminhar mais um pouco. A Bíblia diz em Lucas 24 que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. O que nos deixa claro que sem arrependimento não há cancelamento de pecados. Vamos mais um pouco. Quando Paulo estava preso em Filipos, que houve que fazem pergunta para eles: qual é a solução que Paulo dá? Arrependei-vos. Por que será então que de uma hora para outra a igreja do século 21 simplesmente bane o arrependimento de seu ensino, de sua pregação, na mesma forma que sucateou o inário? Tudo bem que sucateie os hinos do inário, mas arrependimento é a ordem de Deus. Arrependimento é assunto sine qua non para o cancelamento de pecados. Você vê aqui na aliança palestiniana, o ingrediente novo é o arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude em consequência do que já mudou lá dentro. Mudou lá dentro. Eu vou aqui andando para o supermercado. No meio do caminho eu digo: não vou ao supermercado, porque hoje não é o dia certo para ir ao supermercado. Eu volto. Eu me arrependi, eu voltei. É uma mudança de 180 graus. Agora, como é esse arrependimento? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina como
é que nos arrependemos. No livro do profeta Oséias, no capítulo 14, nós vemos que Israel, a esposa do Senhor Deus, já tinha pecado, já tinha transgredido tudo. Ele tinha mandado profetas, e Israel não mudava de comportamento. Israel estava adulterando com todos os Baalins, e principalmente com Baal, que parecia ser, entre todos os Baalins, o mais charmoso. E agora, Israel vai a julgamento, Israel é condenada, Israel recebe sentença, pena final. Mas antes que a pena seja executada, o profeta levanta a voz e grita, capítulo 14, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe. Olha o medicamento para a volta. Volta Israel como tendo o quê? Palavras de arrependimento, diz ele. As palavras têm que vir com aquele que se arrepende e têm que ser ditas. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, a Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o meu Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Vamos parar um pouquinho aqui. Esse povo de Israel se meteu com ídolos, e tudo o que Deus tinha dito para eles era, eis, vocês vão entrar na terra que eu dou a vocês, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Israel. Eu hoje tomo os céus por testemunha diante de vós, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver vós e a vossa descendência. Quando Deus prepara esse povo para entrar na terra, porque Jeová queria dar um lar para a sua nação esposa, a nação que tinha aliança com ele. E esse lar era a terra de Canaã. Ele disse lá, a minha misericórdia vai estar sobre vocês, a minha proteção, o meu amparo vai estar com vocês. Eu vou mandar a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa. Vocês vão plantar, vocês vão beber de poços que vocês não cavaram. Vão beber das vinhas que vocês não plantaram. Eu vou prover tudo para vocês, porém, não se metam com os deuses daqueles povos. Não se metam, não se misturem, não façam aliança com aqueles povos. Porque senão eles vos expulsarão da terra. Eles vão expulsar vocês de casa. Assim como Deus prometeu no Éden ao homem que não comesse de uma só árvore, eles comeram e foram expulsos do jardim. Assim, comendo, se misturando, tendo comunhão com o povo daquela terra, eles seriam expulsos da sua casa. Não deu outra. Eles entraram na terra e começam a adorar os Baalins. E tudo o que Deus mandava para eles, campos amarelinhos de trigo, amarelinhos de milho, a vontade, o azeite, as olivas para tirar azeite, as parreiras de uva para eles fazerem vinho. Eles diziam, mas aqui é muito bom. Baal é um Deus muito melhor do que o Deus de Abraão,
O Deus de Abraão é o Deus do deserto. Ele mandava todos os dias só aquele maná. Mas aqui em Canaã, não. Baal, olha o que ele nos dá. Aqui é muito mais interessante. E eles se misturaram e eles não ouviam os profetas. Os profetas eram ridicularizados, desobedecidos, às vezes esbofeteados e apedrejados. E eles, quando Deus disse, então eu vou tirar tudo que eu estou dando a vocês. Então começou a faltar tudo e eles começaram a pedir ajuda para o Egito, que não deu. Começaram a querer fazer aliança com a Síria, porque uma aliança com a Síria seria muito bom, era a nação que tinha as cavalarias. A Síria também não quis conversa com ele. Quem quer conversa com o pobre? Com quem não tem nada? A única coisa que eles tinham na terra é Deus, e no momento que Deus os deixou, cadê? Então eles começaram a fabricar ídolos para ajudar. Começaram a fabricar ídolos. Eu vejo isso tanto quando eu vejo filho de Deus. Começa e pede empréstimo no banco. E começa a jogar na loto. E daqui a pouco ele começa a fazer caixinha. Conheci outro dia um que estava na caixinha. Faz de tudo. Vai até no centro espírita. Não, só uma vez para ver o que acontece. Deus fala onde Ele quiser, não está impedido. E assim, crente tem desculpa para tudo, o povo que tem. Mas ele esquece de Deus. Você vê lá em Apocalipse. O povo grita, se esconde nas cavernas e nos montes e fala com as cavernas e com os montes, dizendo, caí sobre nós e escondei-nos da face do Todo-Poderoso. Eles sabem que o Todo-Poderoso pode pedir aquilo, mas eles não falam com Deus, eles falam com as cavernas. Eles falam com os montes, porque a caverna ele vê, o monte ele pega, ele toca. Mesma coisa nós. Foi o que esse povo fez aqui. Não adiantou mais. Estavam condenados. Aí o profeta diz, volta para o Senhor teu Deus. Como? Tende convosco as palavras de arrependimento. Que são palavras de arrependimento? Você levanta, você faz um levantamento do seu pecado. Isso, arrependimento, não significa você chorar e se babar todo. Você pode até chorar, não tem problema, mas arrependimento é um ato racional. É lógico. Você senta e diz, eu comecei pecando aqui. Eu pequei nisso, toma nota. Eu pequei aqui, toma nota. Eu peguei aqui, toma nota. Aqui, 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 que horror. Olha o que eu fiz, toma nota. Faz a lista onde você pecou. Faz uma lista. Leve em consideração tudo aquilo. E vai para Deus. Você já tem as palavras do arrependimento. Quando chega lá, você diz para ele, Senhor, eu pequei assim, 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 assim. Eu reconheço que eu não devia ter feito isso por causa disso, isso. No centro de Macumba ninguém vai me ajudar, porque ele não se ajuda a si mesmo, e lá não é o Senhor que está, o Senhor é o Deus ajudador. Aqui, eu preferi esquecer do Senhor. Mas o meu pecado era tão grande que eu pensei que eu podia me esquecer do Senhor. Eu pequei, você vai. E é isso que eles estão fazendo. Olha o que o profeta diz para eles falarem para Deus. Perdoa toda iniquidade. Iniquidade é sujeira. Aceitam o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, não adianta sacrificarmos novilhos ao Senhor. O Senhor quer palavra, reconhecimento. Lá vai o reconhecimento. A Assíria já não nos salvará. Porque um dia nós dissemos que a Assíria faria tudo por nós.
hoje reconhecemos que ela não faz. Não iremos para lá montados em cavalos, como esperamos um dia ir. Nós colocamos ídolos e dissemos para eles que eles eram os nossos queridos, os nossos santos, a nossa mãezinha, o nosso paizinho, e que ele nos ajudaria. Não, nunca mais diremos a obra das nossas mãos, tu és meu Deus. Por ti, o órfão, aquele que nada tem, alcançará misericórdia. Pronto, eles chegaram, entregaram o pecado que eles cometeram com palavras. O que é que vai acontecer? Olha a resposta de Deus. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Você viu como é a resposta de Deus diante do arrependimento? Porque esse arrependimento foi demonstrado, pensado e expressado em palavras. Quando Jesus Cristo, lá em Lucas 15, ele conta 3 parábolas sobre perda e restauração. Que ele fala sobre perda e restauração de relacionamento. Ele coloca um pai e um filho. Nós conhecemos bem, nem vou ler, o pai do filho pródigo. O que vai acontecer ali? Aquele rapaz foi cada vez mais fundo na perdição dele. E quando Jesus Cristo disse que não tinha mais como piorar, porque ele já estava sendo babá de porco, ele já estava cuidando de porcos. Eu vou dizer para vocês, quando nós falamos de porco aqui, não tem nada demais, mas falar de porco diante de judeu há 2000 anos atrás, os judeus se tremiam todo. Porque porco, para eles, é o pior que existe. Então, Jesus Cristo diz que ele já estava ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida de porco ele tinha. Ele olhava para a comida do porco e desejava. E o porco se refestelava e ele ficava na comida do porco, mas não podia comer. Ali, nesse estado de calamidade, abaixo da linha da humilhação, a Bíblia, Jesus Cristo diz, caiu em si. E disse, mas ele disse consigo mesmo, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E naquele momento, ele lembrou da casa de seu pai. Enfim, ele lembrou do pai. Enfim, ele lembrou da benignidade do pai dele, da bondade. E ele diz, então, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou, essas palavras não vieram à toa. Eu tenho que voltar para o meu pai.
Mas o que é que eu vou dizer? De que forma eu vou chegar? Hoje em dia o povo faz o que quer. Vou levar um presentinho. Bato nas costas do velho e digo assim: pai, tudo bem, pai, tudo bem, né? É tudo novo, a gente vive, é tudo jóia. Não é? Tudo jóia. Esquece aí, valeu. É? Ninguém diz obrigado, diz valeu. Tudo jóia, esquece esse negócio todo. Se você falar alguma coisa, pô, mas você é rancoroso, hein? Você não perdoa, né? É? Ainda acusa você. O impenitente. Esse rapaz parou. Eu tenho que falar com meu pai o quê? Eu pequei contra os céus. Na linguagem de Jesus, o primeiro pecado desse rapaz que ele pecou foi contra os céus. Por quê? Porque quem escolheu aquele pai para pai dele foi Deus. Quem escolheu ele para ser filho daquele homem foi Deus. Você não pode simplesmente rejeitar o seu pai, porque você não gosta do jeito do seu pai, porque seu pai não é rico como você queria que fosse, porque seu pai não é um homem fino como você queria que fosse. Quem tem culpa de você ser filho daquele homem é Deus, porque foi Deus que escolheu aquele pai para você. E foi Deus que escolheu você para ser filho dele. Portanto, receba o que Deus fez. Porque quando você o rejeita, você rejeita a obra de Deus. Está vendo? Outro dia, encontrei uma senhora que falava muito comigo. O marido a deixou. Assim que soube que a criança que ia nascer com defeito. Ele a deixou, ele disse que não ia ser pai de monstro. Deixou, mulher. Rejeitou. Ela segurou a barra. Ela não tinha os pais, mas tinha uma tia e o tio que a criaram. Nasceu o menino. Sim, nasceu com problema. E a benignidade tão grande de Deus que aos 5 anos ele já estava pronto para ir para a escola. E hoje ele é engenheiro de uma multinacional. Mas esse homem foi rejeitado. Esse homem rejeitou o que Deus entregou na mão dele. Aqui o filho pródigo reconhece o primeiro pecado. Pequei contra os céus. Pequei diante de ti. Porque na realidade o que o filho pródigo disse para o pai foi: olha, eu não quero mais ver seu rosto, não quero mais ouvir sua voz, não quero estar na sua mesa, não quero lhe ver, eu já vou embora. Eu não quero voltar aqui nem quando você morrer, para pegar o que é meu. Portanto, me dê a herança agora para eu não ter que voltar aqui. É isso. A linguagem dele foi essa. Então, primeira coisa que ele reconhece: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um qualquer dos teus empregados. Porque nas tuas mãos é muito melhor ser um empregado do que viver onde eu estou. Ele ensaiou essas palavras, pensou, levantou e foi direto para a casa do pai. Não sei quanto tempo ele andou, mas quando ele vinha longe, o pai o reconheceu. Não é? E nós sabemos como foi a história. E quando ele chegou, a Bíblia diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O que é que ele disse para o pai? As palavras de arrependimento, as mesmas palavras que ele ensaiou antes. Ele já veio para o pai com a consciência desse pecado, sabendo que ele cometeu esse pecado, pronto para confessá-lo diante de seu pai. Está vendo? O pai, porém, disse assim, o pai não quis saber. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Você viu? Ele disse certinho as palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento desfazem, cancelam. Do mesmo jeito que o profeta Oséias fez no capítulo 14, assim Jesus nos ensina no capítulo 15 de Lucas. O que significa que arrependimento tem que ser demonstrado, expressado em palavras. Suponhamos que o marido de manhã dá uma daquelas e xinga todas as gerações da mulher, porque é sua mãe, porque é seu pai, porque é quem seu irmão, a sua tia, e pá, vai embora, bate a porta e a mulher fica em casa. De dia ele pensa, puxa, mas eu exagerei, pisei na bola hoje. Tem que voltar para casa. Entra em casa com a cara dura, chega para a mulher, oi minha filha, deixa para lá aquele negócio de hoje de manhã, está acabado? Vai, deixa para lá, está tudo bem. Tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Ela não vai falar nada para não criar uma celeuma. Mas uma ferida foi aberta. Está machucado, doeu. A mãe é dela, o pai é dela, os irmãos são dela. Você não tem direito de machucar as pessoas. Ó, seu grosso. E simplesmente esse ato de deixar para lá é pior. O que você tem que fazer é chegar em casa e dizer, querida, vem cá que eu preciso falar com você. Hoje de manhã eu fiz assim, eu disse isso. Eu disse que sua mãe era assim, seu pai, seu irmão, seu tio. Eu disse. Eu quero lhe dizer que sua mãe não é assim. Eu quero lhe dizer que seu pai não é assim, seus irmãos. Até agora eu não posso entender como é que eu pude chegar a tal ponto de estupidez. Eu quero lhe pedir perdão. Eu quero lhe dizer que eu vou tomar todo o cuidado para nunca mais chegar a esse ponto, porque você casou comigo para que nós possamos viver, mas você nem por isso você merece ouvir todas as coisas que eu lhe disse hoje de manhã. Eu quero lhe pedir perdão. Você vai ver uma coisa. Sua mulher vai chorar, porque estava doendo. Mas se você não trouxer as palavras do arrependimento, aquela ferida vai ficar ali. Aquela ferida vai ficar gangrenando lá dentro da alma dela. Porque ela sabe que você falou aquilo, porque é assim que você pensa, e você pode fazer ainda pior. E vai fazer pior. Porque você fez a primeira vez e pareceu muito fácil. Então você abriu um caminho para abusar da pessoa a quem você jurou amar. Então é por isso que o caminho do arrependimento, ele cura, ele neutraliza, ele leva tudo para estaca zero. Nós precisamos saber que essa aliança palestiniana, ela traz esse ingrediente. Se você se arrepender, eu posso ter lhe jogado para todas as nações da terra. Você vai sofrer holocausto por causa de ter quebrado a aliança. Mas se você se arrepender, eu direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trarei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Virão grávidas, cegos, paralíticos, aleijados, em grande congregação aos montes de Israel. Eu, o Senhor, tenho dito. E foi o que aconteceu. Trazei meu povo
Povo que dizeis não ser mais povo, porque mataram tanto judeu, que quando foi criado o Estado de Israel, ninguém acreditava que ainda houvesse um judeu para levantar a bandeira de Israel. Mas foi criar o Estado e surgiu judeu dos 4 cantos do mundo. E eles iam em verdadeiras congregações, cegos, paralíticos, coxos, aleijados, grávidas, sem saber quem era o pai do seu filho, porque fizeram experiências no ventre delas. Chegaram, porque choraram tanto, sofreram tanto, se arrependeram, e Deus diz: eu trarei, eu vos congregarei de novo. E Deus fez, está aí o Estado de Israel. Arrependimento. Quando Deus bateu tocou a trombeta, começou a aliar. E o aliar, que é o movimento de volta dos judeus, continua até hoje. Todos de volta para aquele lugar. Nós, às vezes, pensamos, como que Deus faz isso? Pelo arrependimento. Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Precisamos nos arrepender. É preciso, irmãos, que levemos a sério o fato de que nós somos criaturas e Deus é criador. Ele nos fez para Ele. E em Jesus Cristo Ele se fez nosso Pai. Será que nós não podemos tomar todos os dias 5 minutos? 5 minutos, sentar lá na beira da cama e dizer: Pai, estou aqui para mais um dia. Mais um dia, eu não sei o que vai acontecer. Mas antes de tudo, eu te peço a tua mão poderosa sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu companheiro, a minha companheira, meu esposo, minha esposa. Mas eu quero te pedir, Senhor, que eu possa levar vida que te alegre, que tu te comprazas em mim. Me deixa fazer alguma coisa para que tu te alegres com a minha vida. Eu quero fazer alguma coisa boa hoje, além de trabalhar. Dá-me alegria. Dá-me a capacidade de te servir com alegria. Para a glória do teu nome. Deixa que eu veja a tua direção. Me faz perceber a tua presença. Livra os meus pés de todo laço. Livra o meu corpo de toda arma maligna que venha do inferno. Faz resplandecer sobre mim o teu rosto. Eu te peço em nome de Jesus. Essa oração que eu fiz aqui não deu nem 2 minutos. Você abra o seu coração. Tenha 1 minuto para pensar aonde que eu pequei. Diga para Deus o quanto é difícil não ter pecado. Fala para Ele da sua dificuldade. E diga para Ele: me dá condição de arrependimento. Cria no meu coração um caminho de arrependimento. Dá que eu possa mudar a minha vida. Sem ti eu não posso fazer nada. Faça, meu irmão, busque arrependimento. Mais do que você busca dinheiro, busque arrependimento, porque é o arrependimento que cancela o pecado. E é o pecado que faz a separação entre nós e o nosso Deus. Deus diz em Isaías 59, eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, nem surdo os ouvidos que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não os veja. Aliança palestiniana, nós vemos um se. Esta é a condicional de Deus. Se a condicional
E vemos a alegria do Senhor em congregar a todos, derramando as suas bênçãos. Aqui Deus se mostra de braços abertos, esperando que você tome a decisão. Aqui Deus diz: eu estou pronto, já não depende mais de mim, mas de você. Agora tudo está com vocês. Esse é o grande elemento da aliança palestiniana. Agora nós vamos ver um pouco sobre a nova aliança. Um dia, Deus falou por boca do profeta Jeremias. Por que Deus fala de uma nova aliança? Capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Primeiro, vocês lembram que Deus fez uma aliança com Abraão? Aliança abrâmica. Ele fez a aliança de mistura e unidade de Abraão. Deus pegou, o nome de Deus é YHWH. Ele diz: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraham, quer dizer, ele pega o H, que é a letra que é duplicada no nome de Deus, e ele abre o nome de Abraão e bota esse H lá no meio. Então, em vez de Abrão, se torna Abram, se torna Abraham. Abraham, como se diz aqui. Sarai, já não lhe chamarás mais Sará, e sim Sará. Significa, ele tomou o H do nome dele e botou no meio do nome de Sara. Isso significa a mistura de nomes, a aliança, a presença de Deus em cada um. Mas lembramos que Deus fez a aliança com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, caminhando entre as partes. Depois, nós vamos ver que Deus faz uma aliança com o povo de Israel. E nessa aliança com o povo de Israel, em Êxodos 24, houve derramamento de sangue de novilho? Sim. O povo prometeu que tudo que Deus disse eles fariam. E Moisés tirou o sangue dos novilhos, misturou com água, aspergiu sobre o altar, aspergiu sobre o livro onde estava escrito, e ainda pegou outra metade e aspergiu sobre o povo, e Moisés vai diante de Deus referindo o que o povo diz, sim. Então, a aliança ali. Mas o povo desobedeceu. O povo quebrou a aliança, e vocês lembram daquela situação ali, quando eles fizeram o bezerro de ouro. Eles estavam adorando outros deuses. Quando eles tinham prometido que não fariam. Então, o povo quebrou a aliança. O povo sempre quebrou a aliança. Não adiantava. Não adiantava. E então, um dia, 700 anos, mais ou menos, antes que Jesus viesse, Deus vai falar de aliança por boca do profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, vamos falar da nova aliança. Quando você vê, eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. No versículo 37, ele diz, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Amém. Esta nova aliança que vem por boca do profeta Jeremias, ela é mencionada e reescrita na íntegra na carta aos Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 8. Você lê a mesma coisa. Por que é que aqui Deus diz, eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, pois eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havê-los desposado. Então Deus está dizendo que vai fazer nova aliança, porque eles anularam a aliança que fizeram com Deus, eles não levaram a sério, eles foram completamente desleixados, eles não levaram em consideração a sua palavra. Então ele diz que a aliança que ele vai fazer é nova, é numa outra visão, é uma visão em que Deus vai entrar com tudo e você vai ver. Ele põe tudo no futuro. Ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com eles a partir daquele dia. Qual? Nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Nunca mais ensinará um ao outro, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei a sua iniquidade e dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor que dá o céu para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agitam o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Bem, viram o profeta Jeremias, um dos profetas maiores, abre a boca dizendo isso. Quando ele acaba de citar a nova aliança, o povo diz, e aí, Jeremias? E aí? Aí o quê? Cadê o sangue? Porque na aliança que teve com Abraão, teve sangue de cordeiro, sangue de novilho, sangue de cabra. Na aliança que Deus fez com Israel, tinha sangue de novilho. Aliança sem sangue, não tem memorial, não tem sinal. Qual é a assinatura desta aliança? Jeremias, não sei. Então já era. Aliança sem carimbo. Não tem validade. Coitado de Jeremias. Coitado de Jeremias.
Passam-se 700 anos. Jeremias já não existia mais nem osso. Nasce Jesus. Faz o ministério dele. No dia, todo judeu tinha que celebrar a Páscoa. Era estatuto perpétuo. Quando Jesus Cristo, quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele disse: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis pelas vossas gerações, diz o Senhor, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Então, daí em diante, todos os anos os judeus celebram a Páscoa. A Páscoa é festa dos judeus. A ressurreição é para os cristãos, mas a Páscoa é para os judeus. Como é? A Páscoa é uma festa absolutamente familiar. Cada família, dentro de casa, pega o seu cordeiro. Se a família for pequena para comer um cordeiro, convida a família do lado. E tem todo o ritual deles, o cordeiro deve ser assado e tudo mais, do modo como deve ser comido. E eles têm a liturgia deles da Páscoa. 4 taças de vinho, cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, tudo direitinho. Aí vem o primeira taça, levanta-se o patriarca da mesa, às vezes não orou o ano todo, nem pegou a Torá, mas nesse dia ele vai ter que se levantar, nesse dia ele vai ter que falar. Se levanta, é Páscoa, todo mundo em volta da mesa esperando. Ele levanta e faz lá a oração dele. Aí ele pega a primeira taça, que é a taça da santificação, chama Kiddush, e ele passa por todos da mesa, cada um bebe um pouquinho, volta para ele, ele bebe o que sobrou. Come cordeiro, come as ervas, vem a segunda taça, que é a taça chamada Hagadash. É a taça da explanação. Alguém da mesa pergunta: por que esta refeição é separada de todas as outras refeições? Então, o patriarca da mesa vai explicar o que aconteceu lá no Egito. E ele fala, e ele se gaba, e eles se alegram do que Deus fez pelo povo hebreu no Egito. E aí eles mandam brasa de alegria. Eles celebram a saída, a vitória sobre Faraó. Uma beleza. Passa a taça, todo mundo bebe e traz para ele, ele bebe o final. Aí vem a taça de ação de graças. Taça de ação de graças, eles pegam o pão e dizem: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti e comei dele todos. Aí o pessoal passa, come. Você, hein? Eu ouvi. Ela está bebendo ali. Eu sei que não é pinga. E aí vem a quarta taça, que é a taça do grande Halel, do Salmo 137. Acabou a Páscoa. Eles cantam, eles saem cantando, acabou a celebração da Páscoa, é muito rápido. Todo judeu sabe fazer isso desde pequeno. Eles crescem nesse ambiente. Digamos que você vai fazer festa de uma criança brasileira. É aniversário da Eibra. Vamos fazer a festa. As crianças dizem: cadê o bolo? Cadê o bolo? Por quê? Onde já se viu festa de aniversário sem bolo? Não tem isso. Criança sabe, se tem festa, tem bolo. Para brasileiro, tem brigadeiro. Tem que ter brigadeiro. Então, são coisas que nós aprendemos de pequeno. Não é? De pequenos nós aprendemos isso. O judeu aprendeu como é que se faz
a Páscoa. Ele aprendeu desde pequeno a ver as coisas em cima da mesa. Ele aprendeu que tem que ter cordeiro e pode ser assado, e tem que ser assado, não pode ser cozido. Ele aprendeu que tem que ter as ervas, a maga. Ele aprendeu tudo, ele sabe. E com o tempo ele vai crescendo, ele aprende como preparar. E Jesus Cristo era judeu. Judeu, sim. Filho de judia. E ele, no primeiro ano do ministério dele, nós sabemos que ele celebrou a Páscoa. Celebrou, sim. Só que não tem muita referência sobre o primeiro ano da Páscoa dele, porque a Bíblia diz, aqui em João, só em João, nós encontramos uma referência ao primeiro ano de ministério dele, como foi a Páscoa. A Bíblia diz no capítulo 3 do Evangelho de João, assim, não é 3, não, é 2. A partir do versículo 13, a Bíblia diz, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O que vai marcar essa Páscoa é que Jesus expulsa do templo os vendilhões. Isso é que marcou essa Páscoa. Não se sabe onde eles comeram a Páscoa, onde eles arrumaram nada. Segundo ano, logicamente, que eles tiveram que celebrar a Páscoa. E a Páscoa agora, novamente, no capítulo 6, a Bíblia diz, capítulo 6 de João, no versículo 1, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, o segundo ano de ministério de Jesus, a única coisa que sabemos é que nessa Páscoa, ele multiplicou pão e peixe para alimentar uma multidão. Agora vem o terceiro ano, que é a terceira Páscoa de Jesus com seus discípulos, e nesse terceiro ano, sabendo Jesus que era a última Páscoa, ela vai ser VIP. Vai ser descrito o que aconteceu nessa Páscoa. No capítulo 22 de Lucas, está escrito assim, no versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide prepararmos a Páscoa para que a comamos. E lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Você viu? Os discípulos não perguntaram assim, mas quem é que vai fazer? Como é que faz? Não, onde queres? Só isso. Nós sabemos preparar, sabemos tudo como fazer. Só nos dizes onde queres que a preparemos. Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda te perguntar, onde eu aposento, onde que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Tudo bem. Chega na hora. 13 judeus, 12 discípulos e Jesus. Jesus se pôs em pé, ali. Olhou aqueles homens. Eu não posso dizer para vocês o que se passou na alma dele. Mas deve ter sido uma distância da terra para toda a eternidade. Olhou para eles e disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, porque era a última Páscoa de Jesus. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
E tomando um cálice, certamente foi Quidus, o primeiro, o cálice da santificação. Havendo dado graças, ele orou. Disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Você viu? Tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quero agora falar sobre isso. Aquela mesa, aquela Páscoa, foi a Páscoa das emoções, a Páscoa da revelação. Foi um momento, eu digo que foi o momento mais próximo da glória. Porque Jesus Cristo começou a derramar a revelação ali de tudo para eles. Quando ele diz, os discípulos esperavam que ele dissesse: tomai, parti, comei, este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Ele disse: não, isto é meu corpo, tomai, comei, parti. Eles disseram o quê? Ele ficou louco. Não é assim. Páscoa não é assim. Porque ele está dizendo que é o corpo dele. O que foi que aconteceu? Houve um clamor naquela hora entre aqueles 13 homens. Houve um zuzuzu ali, um susto, alguma coisa diferente. O que Jesus estava dizendo? Assim como este pão vai estar dissolvido no corpo de vocês daqui a pouco, é assim que eu quero estar, dissolvido em vocês, um com vocês, misturado com vocês, de sorte que ninguém possa nos separar. Era isso. Ele estava dizendo: não é mais pão de aflição, eu tomo toda a aflição para mim. Vocês simplesmente me têm em você. Aí ele tomou um cálice. Tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali, os discípulos viajaram até 700 anos antes de Jesus nascer, quando esta palavra tinha sido mencionada pelo profeta Jeremias. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Jeremias tinha falado: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, mas eles desprezaram a minha aliança. Não obstante eu os havê-los casado com eles. Olha, ninguém tinha acreditado nessa aliança, porque não tinha sangue para selar. Jesus simplesmente está dizendo: vocês lembram da nova aliança mencionada pelo profeta Jeremias? Lembram de tudo o que aconteceu? Lembram que ninguém acredita na veracidade e no valor desta aliança? Porque não tem sangue para ratificá-la. Pois eu quero dizer para vocês agora que o sangue que sela a nova aliança está correndo nas minhas veias agora. Porque Jesus sabia que dali a 24 horas estaria morto e enterrado. Então aquela hora foi a Páscoa da revelação. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Pronto. Ali estava ratificada a nova aliança de que nós falamos. Nós vemos que este
esta palavra de nova aliança é uma palavra em que vem tudo no sangue de Jesus. Enquanto as outras alianças foram seladas com sangue de novilho, sangue de carneiro, de cordeiro, de cabra e de novilho, a nova aliança é selada com o sangue do Cordeiro de Deus, com o sangue do Filho de Deus. Então é uma aliança firmada entre Deus e Deus. Não há como ser quebrada. Não há como ser quebrada. Deus investiu tudo quando Ele manda o anúncio da nova aliança. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, pois eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, nas suas mentes. Imprimirei as minhas leis. Também nos seus corações eu as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Nunca mais ensinará um ao outro dizendo, conhece ao teu Deus. Por quê? Porque para com eles usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta nova aliança é a aliança que sela todas as outras alianças. É a aliança do perdão de Deus geral para a humanidade. Quando Deus planejou a redenção lá no Éden, Ele já estava pensando nisso. Você lembra quando Deus... Houve um momento no céu quando os anjos pecaram. Os anjos caíram, viraram demônios. Deus não moveu uma palha para redimir os anjos. Virou demônio, acabou. Mas quando o homem caiu no Éden, na hora, Deus disse, não vai ficar assim. O homem eu criei para mim. Eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Esta promessa ali na aliança adâmica, ela vem se cumprir aqui. Na sétima aliança. Na nova aliança, onde Deus toma tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Ele diz, a aliança que eu vou fazer agora é firmada em nova promessa, porque é no novo sangue, o sangue de um cordeiro sem mácula, e este cordeiro é o Filho de Deus. E nós sabemos que esta profecia do cordeiro é uma profecia que ela vai se desenvolvendo cada vez mais. A grande profecia que cobre a Bíblia, a maior de todas as profecias, ela está enunciada pelo profeta Abraão, no capítulo 20, ou é 19, eu não sei, para eu não falar errado, que normalmente eu erro nesses... Capítulo 20, no versículo 7, Deus diz a Abimeleque que Abraão é o profeta, é o primeiro profeta enunciado por Deus. E você diz, mas qual foi a profecia de Abraão? Não tem livro de profecia de Abraão? Não tem, não precisa. Ele diz para Abimeleque, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta. E ele intercederá por ti e tu viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabes que morrerás tu e toda a tua casa. O profeta era Abraão. Qual foi a profecia de Abraão? Quando ele subia um dos montes da terra de Moriá com Isaac. Isaac é um
tipo cristológico. Isaac levava a madeira para ser sacrificado nela, como Jesus Cristo subiu o Calvário com a madeira da cruz para ser sacrificado nele. Ele perguntou para o seu pai: pai, eu tenho a lenha, o senhor tem o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E ele disse: Jeová Jiré, o senhor proverá para si o cordeiro. O senhor é que proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro, porque o cordeiro tem que ser digno de Deus. Então só Deus pode prover um cordeiro digno dele. Deus, o Senhor, proverá para si um cordeiro. Então ali você vê que quando Abraão ia descendo o cutelo para sacrificar seu filho, Deus disse a Abraão, ele disse: eis-me aqui, chega. Como tu não hesitaste em me oferecer em holocausto o teu filho único que amas, eu juro por mim mesmo que não me negarei o meu único filho que amo em holocausto, em resgate por ti, pela tua descendência. Abraão olhou, havia um cordeiro ali para ser morto em lugar de Isaac. Esse primeiro cordeiro aqui, ele substitui a vida de um homem. Mais tarde você vai ver na Páscoa um cordeiro que era sacrificado por uma família. Depois você vai ver um cordeiro sacrificado pela nação, na expiação. Porque Deus tem um cordeiro sacrificado para toda a humanidade. Você vê em Apocalipse o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha a provisão do cordeiro para todos nós. Esta aliança, a 7ª aliança, a nova aliança, toda a validade dela está por causa do sangue que sela. É o sangue do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus nesta aliança é que ele entra com tudo. Eu firmarei nova aliança. Eu imprimirei as leis na sua alma. No seu coração as inscreverei. Eu serei seu Deus. Eles serão meu povo. Você vê que Deus entra com tudo. Por quê? Porque a validade está no sangue que sela esta aliança, que é o sangue de Jesus. Nós vamos ver que o maior de todos os cerimoniais de aliança está lá na cruz. Lá na cruz, nós temos uma árvore plantada, que é a própria cruz, por isso tinha que ser de madeira. Lembra daquele cerimonial que nós demos como exemplo ontem? Você planta uma árvore, você sacrifica o cordeiro, você toma o sangue do cordeiro e salpica, rega aquela árvore com o sangue do cordeiro. Aquela árvore cresce como testemunho de que uma vida foi tirada para que ela crescesse. Então, lá na cruz, nós temos o cerimonial completo, porque a árvore está plantada, que é a cruz. Tem um cordeiro que é morto, que é Jesus, e o sangue desse cordeiro pinga naquela árvore, rega aquela árvore. A árvore é aspergida pelo sangue. A árvore é aspergida pelo sangue. A maldição, que é a cruz, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus, quando vai na cruz, ele vai e recebe toda a maldição da humanidade. Ele bebe todo o cálice da maldição, todo o pecado, por isso ele tem que morrer. Então, nós vemos ali na cruz o máximo de todas as alianças. É a cruz, mas nós vemos também que dali surge a nossa grande bênção.
porque aquilo que sempre foi maldição, para nós se tornou em bênção, porque Jesus bebe toda a maldição, todo o cálice da maldição, para que nós possamos morrer com ele e ressuscitarmos abençoados, ressuscitarmos na bênção. Quando nós pensamos nisso tudo, e pensamos no quanto Deus está falando, meus irmãos, o que nós falamos de aliança aqui, desde sexta-feira, talvez seja 1/5 do que a Bíblia nos ensina sobre aliança. Mas uma coisa fica muito clara. Nós temos um exemplo diante de nós, a história de Israel. Israel tem sofrido até hoje. Esse povo espalhado pelo mundo, nenhum povo no mundo passou pelo que Israel já passou. Mas nenhum povo no mundo sobreviveu com as qualidades que esse povo sobreviveu. Toda a América existe por causa do capital judeu. Porque quando perseguiram os judeus na Europa, a Igreja Católica, junto com os reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragone, eles casaram, eram os reis católicos, para perseguir os judeus, para matarem, confiscarem os seus bens. Eles tiravam o dinheiro dos judeus. Imediatamente eles produziram a vinda, a exploração da América. Santa Maria, Pinta e Nina, as 3 caravelas de Cristóvão Colombo, foram compradas com capital judeu. Quando não deu mais para nada, eles enchiam as caravelas com judeus e mandavam despejar na América. Esse povo aqui fundou os Estados Unidos. Estados Unidos foi fundado com capital judeu. Não é daí que nós temos Abraham Lincoln. Por isso, esse país tem no seu dinheiro a palavra "In God we trust". Por isso, o juramento deles ainda é sobre a Bíblia. Por isso, a grande prosperidade. Por isso, o grande número de judeus nos Estados Unidos. Isso é uma parte só da história. Esse povo é o único povo da antiguidade que mantém o seu hino, a sua bandeira, a sua língua, o seu Deus, a sua adoração. Espalhados pelo mundo, pelos 4 ventos, mortos aos montes. O Holocausto é um exemplo mais moderno do que eles sofreram, porque ninguém escreveu na memória o tanto de judeus que morreram no Egito. Crianças arrancadas do ventre de sua mãe, apertavam no pescoço comida de crocodilo. Aquelas mães passaram por isso. Hoje está aí Israel, segunda maior potência bélica do mundo, segundo maior produtor de frutas, de vinhos, um espetáculo de nação, um solo pobre, porque 80% da terra que foi devolvida para eles é deserto. Solo pobre que eles têm que trabalhar. Subsolo pobre, não tem petróleo. Ar desértico. Eles deram a volta por cima. Existe uma mão poderosa sobre aquele povo. Eles quebraram a aliança várias vezes, mas Deus diz: direi do povo, o povo que dizeis não ser mais povo. Quando que Deus deixará a sua palavra? Não por causa de Israel, mas por causa da aliança que ele fez com Israel. Essa aliança, a 7ª aliança, ou a aliança que nós chamamos Nova Aliança, ela vem exatamente oriunda da primeira. Porque Deus não é perdedor. Ele não fez a terra para ser um caos. Quando ele nos botou aqui, você acha que ele não terá coisa muito melhor para nós? Satanás foi lá e sujou.
Ele diz, eu quero ver se você pode. Aí, você vai andar um pouquinho mais. E agora nós vamos lá em Efésios. Efésios. Você vê Paulinho de Tarso, no capítulo 3 da carta que ele escreve aos Efésios. Você sabe que cada carta tem o seu tema, e o tema de Efésios é riqueza. A carta de Gálatas nos ensina que nós somos livres. A carta de Efésios nos ensina que nós somos ricos. Ele diz no capítulo 3, no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E, olhe bem, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Para quê? Olha o mistério aqui, meu irmão. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos parar aqui. Você viu? Deus tinha um segredo oculto nele. Deus, segredos na Bíblia, segredos de Deus, segredos do reino são chamados mistérios. Mistério não é coisa do mundo das trevas, não. Mistérios são os segredos de Deus, que o Espírito vai revelando, o Espírito vai tirando o véu pouco a pouco para nós. Que mistério é esse? Nem os anjos sabiam, nem o diabo sabia. O diabo sabia que Deus ia mandar seu filho, porque Deus disse. O diabo sabia que seu filho ia nascer em Israel, ia ser judeu, sabia. O diabo até sabia, podia saber, que o seu povo rejeitaria, que os judeus rejeitariam Jesus. Podia até saber que os gentios aceitariam Jesus. Mas o diabo não sabia o resto. Sabe por quê? Quando o homem pecou, houve uma separação. O homem fica para cá e Deus para lá, porque o homem pecou, ele se separou de Deus. Mas aí vem a segunda separação, a separação do homem com o homem. Caim mata Abel. Então agora existem duas separações: Deus do homem, o homem do homem. Pronto. O homem tentou ajeitar esse negócio aí pela Torre de Babel, não deu certo, Deus confundiu a língua deles e os espalhou em nações. Porque Deus tinha um método. Deus então vai fazer a separação didática dele. Ele estabelece, ele chama Abraão. E ele faz uma aliança com Abraão para separar um povo, descendência de Abraão, de todas as nações da terra. Então ali Deus separa judeus e gentios. Depois Deus manda seu filho. E seu filho lá na cruz, ele une judeus com gentios. Por quê? Pelo evangelho, pela cruz, Jesus Cristo não veio para fazer com que judeus se tornem cristãos, e nem que cristãos se tornem judeus. Foi isso que os judeus não entenderam. Os apóstolos, o evangelho não estava ensinando que os judeus deviam ser gentios ou que os gentios queriam ser judeus. Por isso aqueles judaizantes
entravam nas igrejas da Ásia Menor, querendo que os gentios se circuncidassem. Não é por aí. Gentio não tem que virar judeu. O que Deus estava fazendo na cruz de Jesus, Ele estava criando um novo homem, numa nova visão, numa nova concepção de vida. Ele estava unindo judeus pecadores com gentios pecadores e tornando eles um novo homem em Cristo e juntando esses dois, unindo de volta a Deus pela cruz de Cristo. Essa junção do homem com o homem pecador e os dois em Cristo se unindo a Deus se chama igreja. Esse é o segredo de Deus. Mas não apenas aí. É que esse novo homem, essa nova criação, estaria assentada nas regiões celestiais, superior a todo anjo, a todo arcanjo, a todo querubim, a todo serafim, a todos os principados e a todas as potestades. Esse pecador caído, esse pecador perdoado na cruz, esse pecador lavado e remido no sangue de Jesus, novamente unido a Deus, esse corpo chamado igreja, assentado nas regiões celestiais. Esse é o grande mistério que ficou escondido em Deus e que foi revelado aos gentios. Isso se chama igreja. Isto vem, Deus vem cantando através de alianças, desde a primeira, até chegar em Jesus Cristo, no qual Ele faz convergir todas as coisas para a sua glória. Amém. Quando nós pensamos nisso tudo, tudo foi feito por Deus para nós. E Ele espera de nós que nós tenhamos mais cuidado no que dizemos, no que expressamos, naquilo que prometemos. Porque é através da quebra de aliança que entra maldição. Quantos de nós estamos sofrendo porque a nossa língua é usada contra tudo aquilo que não cremos? Você crê uma coisa lá dentro, você diz outra. Precisamos tomar cuidado. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é de aliança, de pacto, de juramento, de promessa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Aleluia.